E aí galerinha, bem-vindo ao canal É Nóis na Mate. Eu sou Jeff Pezeta, professor de matemática, mestre em ensino da matemática pela PUC de São Paulo, e hoje eu estarei falando com vocês sobre logaritmo. Nós temos aqui um exercício, ó, calcule A mais B mais C, e eu tenho 3 logaritmos aqui para calcular. Eu vou ter que calcular cada logaritmo separadamente. Mas antes da gente começar, deixa eu explicar para vocês um pouquinho o que é logaritmo. Bom, galerinha, para que a gente calcule um logaritmo, é interessante a gente perceber quais são os elementos do logaritmo, tá? Então nós temos aqui o seguinte, ó, que o logaritmo de b na base a é igual a x. Importante você entender que quando você tem um logaritmo, você tem alguém que a gente chama de logaritmando. Logaritmando vai ser sempre um número, o a, b e x vai ser um número, a gente vai ver isso daí, tá? O logaritmando. O a, esse aqui, é chamado base do logaritmo. Então aqui, ó, logaritmando é o 36, né? Está aqui, a base é 6. E o x é o logaritmo. O que é um logaritmo? O logaritmo é o seguinte, qual é o valor que eu vou elevar a base para que eu obtenha o logaritmando? Ou seja, por exemplo, qual é o expoente de 6 para que eu obtenha 36? Qual é o expoente de 0,01 para que eu obtenha 10? Qual é o expoente de 2 raiz quadrada de 2 para que eu obtenha meio? Para que você resolva os logaritmandos, você precisa ter a técnica de propriedades de potência. Isso a gente vai explorar bastante nas correções dos exercícios, né? Então, eu tenho aqui qual é, tá, o expoente da base que eu obtenho o logaritmando. Qual é o expoente de 6 que eu obtenho 36? Alguns logaritmos são fáceis, né? O logaritmo é muito utilizado em cálculos numéricos. Ensino superior você usa bastante logaritmo, mas usa logaritmo também no ensino médio e consequentemente nos vestibulares. Então é importante que você acesse e vá assistindo todas as minhas aulas de logaritmo. Agora, vamos resolver. Para resolver essa expressão a mais b mais c, nós temos que resolver cada um desses logaritmos. Então vamos começar a resolver o logaritmo a? Vamos lá, vou colocar aqui. Pois bem, galerinha, então eu quero calcular o logaritmo de 36 na base 6. Então eu posso dizer que o logaritmo de 36 na base 6 vai ser um valor x. Todo logaritmo vira uma equação exponencial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o logaritmando 36 é igual a base 6 elevado a x. Ou seja, eu quero saber qual é o valor, tá, que elevado a 6 dá 36. É o 2, né? Por quê? O x aqui vai ser igual a 2, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Ou seja, o logaritmo de 36 na base 6 é 2. Nossa, professor, é simples assim? É esse aqui, porque esse logaritmo é bem tranquilo, né? Mas a gente tem expressões logarítmicas, né? A gente tem algumas coisas mais complexas. Mas o conceito de logaritmo é esse, né? Qual é o número que elevado à base dá o logaritmando? Nesse caso aqui é o 2. Vamos calcular esse logaritmo? Aqui tem algumas coisinhas para a gente fazer, né? Vamos calcular esse logaritmo então, vamos lá. Pois bem, galerinha, agora nós vamos calcular esse logaritmo aqui, ó. O logaritmo de 0,01 na base 10 é igual a x. Então eu quero saber qual deve ser o expoente de 10 para que eu obtenha o 0,01. Então eu obtenho o quê? Eu obtenho uma equação exponencial. Isso aqui é uma equação exponencial porque eu tenho x, né, no expoente. E como é que eu resolvo uma equação exponencial? Tá? Se você quiser saber equações exponenciais, nós temos uma playlist sobre equações exponenciais. Tá? Para resolver equações exponenciais, eu tenho que transformar todo mundo na mesma base. Eu consigo escrever o 0,01 na base 10? É lógico, né? O 0,01 na base 10, para quem estuda notação científica, né? A gente não vai falar aqui sobre notação científica, mas a gente só vai dar um toque para vocês, tá? Se eu tenho 2 casas decimais aqui, eu posso andar a vírgula 2 casas para a direita, tá? Então isso aqui vai ser 10 elevado a 2. Só que como eu andei 2 casas para a direita, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que 10 elevado a menos 2 é igual a 10 elevado a x. Então, qual é o número, tá, que eu pego elevado a 10 que dê 0,01? É o menos 2.
Reparem, eu resolvi uma equação exponencial, eu transformei todos em base 10. Então, eu posso dizer que o x é igual a menos 2. Então, esse logaritmo é igual a menos 2. Por último, nós temos esse c, log de 2 raiz de 2 na base meio. Vamos ver como é que fica? Bom, galerinha, mas antes de a gente resolver esse logaritmo, vamos explorar um conceito aqui de radical. Tá, de raízes. Toda vez que eu tenho uma raiz, um radical, eu posso transformar o radical numa potência. E por que eu vou fazer isso? Porque a gente já percebeu que quando eu resolvo um logaritmo, eu caio em funções ou equações exponenciais. Então eu vou transformar essa raiz numa potência para eu resolver uma exponencial. Quando nós temos uma raiz, nós temos aqui o índice da raiz, raiz quadrada, o índice é 2, raiz cúbica, o índice é 3. Nós temos esse número aqui dentro que é o radicando, a raiz quadrada de 5, o 5 é o radicando. E nós temos um expoente do radicando, raiz quadrada de 5, o expoente é 1, raiz quadrada de 5 ao quadrado, o expoente é 2. E como é que a gente transforma um radical na forma de uma potência? Nós pegamos, tá, o radicando, o a, e elevamos a uma fração. Quando a gente eleva essa fração, o numerador dessa fração é o índice, é o expoente do radicando. E o denominador dessa fração é quem? É o índice, tá? Então aqui, ó, a raiz quadrada de 2, o radicando é o 2. O índice, raiz quadrada, também é 2. E o expoente do radicando, como não tem, é 1. Então, como é que vai ficar isso aqui? Como é que vai ficar esse logaritmo, tá? Vamos aplicar esse conceito, transformando essa raiz quadrada numa potência. Vamos lá. Bom, galerinha, então vamos começar a montar esse logaritmo, tá? Eu sei que o log de 2 raiz de 2 na base meio é igual a x. Então, eu preciso calcular, tá? Qual é o expoente da base para que eu obtenha o logaritmando? Ou seja, qual é meio elevado a x tem que dar 2 raiz quadrada de 2. Qual que tem que ser o valor de x? O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso aqui numa exponencial. Para transformar numa exponencial, eu vou tirar a raiz quadrada de 2 da raiz. Tá? A hora que eu tiro a raiz quadrada de 2 da raiz, eu vou transformar a raiz quadrada, operação inversa de uma raiz é uma potência. Operação inversa da potência é uma raiz. Então eu vou transformar essa raiz quadrada de 2 numa potência usando o que a gente acabou de ver, né? O conceito que a gente acabou de estudar agora. Então, como é que fica isso aqui na forma de uma potência? Vamos lá. Olha o que eu fiz, galerinha. Eu estou transformando todo mundo numa potência de mesma base. Ou o que isso quer dizer? Eu estou transformando numa equação exponencial e quando eu trabalho uma equação exponencial, para eu resolver essa equação, eu tenho que ter todo mundo na mesma base. Equação exponencial é toda equação que tem o x no expoente. Né? É uma equação exponencial. Repare que o 2 eu mantive. E esse 2, na verdade, apesar de não aparecer, é 2 elevado a 1. Raiz quadrada de 2 transformada na forma de uma potência, eu mantenho o radicando, que é o 2, e vou elevar uma fração. O numerador dessa fração é o expoente do radicando. O expoente daqui é 1. E o denominador, tá, é igual ao índice dessa raiz. Uma raiz quadrada tem índice 2. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a meio é igual. Eu tenho que transformar esse meio na base 2. O que eu vou fazer? Eu vou inverter, né, essa fração. Ó, a hora que eu inverto essa fração, vai ficar 2 sobre 1 ou simplesmente 2. Mas quando eu inverto uma base, porque isso aqui é a base da potência, eu tenho que considerar o oposto do expoente, propriedade de potenciação. Potência com expoente negativo, você inverte a base e faz o oposto. Potência com expoente positivo, se eu inverter a base, invertir meio, fica 2, eu faço o oposto do expoente. O oposto do x é o menos x. Opa, olha só, eu estou conseguindo transformar todo mundo numa mesma base. Eu estou aqui calculando uma exponencial. Isso aqui é o conceito de cálculo de exponencial. O que eu vou fazer agora? Multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Como é que vai ficar isso aqui então? Vamos lá. Olha só o que a gente tem agora aqui, galerinha. Tá? Então, 2 elevado a 1 mais meio é igual a 2 elevado a menos x, porque multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes.
A hora que eu chego numa equação exponencial, tá? Primeiro eu vou somar 1 mais meio, desculpa, 1 mais meio dá 3 meios, tá? Se eu somar 1 inteiro mais meio, vai dar 3 meios. Então, eu sei que 2 elevado a 3 meios é igual a 2 elevado a menos x. Toda a exponencial, para você resolver, você tem que transformar na mesma base. Uma vez que você transformou na mesma base, você pode simplificar, né, as bases e considerar apenas os expoentes. Porque já que eu tenho a mesma base, eu tenho que saber qual é esse valor, qual é esse valor. Repare que eu já tenho aqui que sobrou que 3 meios é igual a menos x. Mas eu não quero saber o valor de menos x, eu quero saber o valor de x. No logaritmo, eu sempre quero saber qual é o valor de x. Qual é o expoente de meio para que eu obtenha 2 raiz quadrada de 2. É isso que ele quer saber, tá? O expoente tem que ser o quê? Menos 3 meios. Está aqui a resposta. Então, o valor de x aqui é menos 3 meios. Uma vez que eu calculei esse logaritmo e esse logaritmo, eu posso calcular essa soma. Mas observem que 2 e menos 2, eles se anulam. Ó, A mais B, 2 menos 2 é 0. Então, o resultado final desse exercício é simplesmente menos 3 meios. Beleza, galerinha? Isso aqui é logaritmo, tá bom? Primeiro exercício, tá? Aos poucos a gente vai gravando. Eu não sei em que momento que você está vendo esses vídeos. Talvez eu só tenha um, talvez eu já tenha dois, já tenha três, tá? Se eu tiver mais do que um vídeo, você vai clicar aqui em cima, tá? E aqui em cima a gente vai, já nesse card aqui, a gente já vai te mandar para o vídeo 2. Se o card ainda não estiver aparecendo, é porque eu ainda não tenho o vídeo 2 de logaritmo. Beleza, galerinha? Vamos lá, te aguardo no vídeo 2 então. É nóis na Mate, simplificando a matemática para você. Valeu, galerinha, é nóis.